Bom, pessoal, bom dia. Espero que todo mundo esteja bem nesse momento complicado aí que a gente está vivendo, né, de pandemia e tudo mais. Espero que todos estejam se cuidando, né? Deus esteja protegendo cada um de vocês e a família e tudo mais, né? E se Deus quiser a gente vai passar por essa, tá? Hoje nós vamos falar sobre geradores, tá? Como sempre, vocês podem perguntar para mim o que vocês quiserem a qualquer momento aí no WhatsApp, de quando em quando eu vou dando uma olhadinha para ver a dúvida do pessoal. O risco maior que você corre é eu falar que eu não sei, tá? Então fica tranquilo, né? E vocês sempre têm perguntas boas para fazer para a gente aí. Então nós vamos falar sobre gerador e é assim, né? Nós já falamos sobre, demos uma revisão. Falamos sobre capacitores e indutores, né, que são máquinas elétricas simples, estão presentes aí em tudo quanto é máquina elétrica e circuito elétrico. Nós vamos falar hoje sobre o gerador, porque o gerador, na verdade, é o cara que cria a tal da corrente alternada, né? Se não fosse ele, a gente não ia ter como ligar nada, né? É o cara que cria a tensão, é o cara que cria a corrente, então é um cara bastante importante, o tal do gerador, tá? Vamos lá. O que acontece? Na semana passada, a gente estava falando sobre indutor. E a gente explicou, né, que um camarada chamado Ørsted, ele descobriu que quando a corrente passava no fio, ela deixava a bússola doida. E a bússola tem uma agulha magnética. Então ele percebeu que devia existir alguma relação entre a corrente e o campo magnético. Então ele descobriu, né, que em todo lugar que passa uma corrente, existe um campo magnético. Esse aí é o princípio de funcionamento do indutor. A gente explicou como é que funciona, por exemplo, o solenoide, né, a bobina, a questão de força, tal, tudo mais, né? Tudo isso foi desenvolvido aí, a partir do princípio de que onde passa a corrente gera-se um campo magnético. Agora veja só, nesse caso o que está acontecendo a causa é a corrente, né? Corrente causa campo magnético. E aí o pessoal ficou pensando, cara, no contrário. Falou, se a corrente causa campo magnético, será que o campo magnético causa corrente? A pergunta é justa, né? Quer dizer, na ida, a corrente gera campo magnético. E na volta? Na volta, será que o campo magnético gera corrente? Né? E aí, cara, um camarada chamado Faraday e um camarada chamado Lenz, né? Michael Faraday e o Lenz, eu não lembro o primeiro nome, eles começaram a estudar isso aí. E o Faraday, cara, fez um experimento que é muito importante, principalmente quando você vai estudar transformador, que vai ser, de repente, o nosso próximo assunto, tá? E o que acontece? Ele percebeu o seguinte, ó, ele propôs o seguinte experimento. Ele pegou uma bateria, está representada aqui, né, uma bateria polo positivo, polo negativo, e enrolou, fez um solenoide, né, um solenoide, um eletroímã, enrolou essa bateria num núcleo, né? Só que esse núcleo, cara, é redondo, tá vendo? Ele é rotativo, ele é redondo. Qual que era a ideia do Faraday? Quando eu ligar esse cara aqui, quando eu energizar, vai passar uma corrente que vai gerar um campo magnético. Eu já sabia disso aí. Ele queria saber do outro lado, né? Do outro lado ele fez uma outra bobina, né? E ele ligou num galvanômetro, né? O que é um galvanômetro? O galvanômetro é como se fosse um amperímetro. É um equipamento que mede corrente, tá? Então, essa primeira bobina, alimentada pela fonte, ele chamou de primário, bobina primária. Bobina primária, a bobina que é alimentada por corrente elétrica, tá? E a segunda bobina é a bobina secundária, é aquela que não é alimentada diretamente. Então, quer dizer, a primeira bobina que a gente vai ligar na fonte, vai aparecer uma corrente, porque eu tenho tensão, né? Eu vou ter uma corrente. Agora, na segunda bobina, se apareceu uma corrente, não foi por causa da tensão, porque a tensão está aplicada na primária. Se aparecer alguma corrente aqui e o galvanômetro medir, é porque foi devido ao campo magnético que essa primeira corrente gerou, né? Então, aqui no primário vai aparecer uma corrente e vai gerar um campo magnético, fato. Né? Onde passa a corrente cria um campo magnético. Se esse campo magnético aplicado na segunda bobina gerar uma pequena corrente medida pelo galvanômetro, a gente vai ter como é que se diz? A prova de que campo magnético gera corrente, tá? Então esse experimento aí foi um experimento que o Faraday desenvolveu para comprovar uma teoria chamada teoria da indução.
Indução eletromagnética. O que significa indução eletromagnética? Eu aplico uma corrente longe e crio uma corrente em outro lugar, sem ter contato. Não existe contato entre as duas bobinas. É um campo magnético produzido que geraria essa tal corrente. Coisa de gênio, né? Genial, tal do Faraday. E o que ele observou? Ele observou o seguinte, ó, né? Se você olhar aqui o tal do galvanômetro, o que é um galvanômetro? É um medidor de corrente, tá? E ele tem um ponteirinho, né? Nessa posição aqui, ó, marcando meia-noite, quer dizer que não tem corrente nenhum, zero, né? Se ele girar para cá, no sentido que está indicando esse ponteiro aqui, quer dizer que a corrente é positiva. Se ele girar para o outro lado, quer dizer que tem corrente, a corrente é negativa. É um medidor de corrente. A gente está acostumado aí com os medidores digitais, mas isso é o que tinha na época. Era o que tinha para hoje, era esse tipo de medidor de corrente elétrica, e foi isso que o Faraday usou. Então, olha só, o que o Faraday está observando aqui, ó. Nesse momento, o circuito está aberto, né, ó, não estamos energizando a bobina, está aberto a chavinha aqui, ó, perto do mais da bateria, concorda? Então, se não está fechado corrente, né, se não está fechado, é porque não tem, está fechado, está aberto o circuito, perdão, não tem corrente passando pela bobina primária. Se não tem corrente passando, não tem campo magnético, o galvanômetro está em zero, dentro do esperado. Não tem corrente nem na primária, nem na secundária. Aí, no segundo momento, ele ligou a chavinha, fechou o circuito, começou a passar corrente pelo indutor. E vocês lembram, cara, que a gente falou a semana passada que o indutor atrasa a corrente? Não é isso aí? Por quê? Porque antes dele começar a conduzir, ele se carrega. Demora pouco tempo, né? Mas ele se carrega. Ele demora um tempo para se carregar. Mas uma vez carregado, enquanto ele não se carregou, né, a corrente começou a passar, olha o galvanômetro, zero. Né? Mas aí, depois que ele se carregou, ele começou a deixar passar corrente e criou um fluxo magnético na bobina, no núcleo, nesse núcleo redondo. Tá? Esse fluxo magnético que ele criou, pessoal, ele foi um fluxo magnético variável. Ele foi de zero a um certo valor, num certo tempo. Ele não foi constante. Não foi um negócio assim que já nasceu constante. Ele foi crescendo porque a corrente foi crescendo devagar até chegar ao valor máximo da corrente, igual a gente viu como que o indutor funciona na semana passada. Então, nesse momento em que o indutor começou a conduzir e o fluxo magnético gerado aqui foi crescendo, apareceu uma danada de uma corrente, cara, aqui no secundário, como o Faraday previu, né? E essa corrente, então, é a corrente que a gente chama de corrente induzida, né? Você aplicou uma corrente no primário, né? E essa corrente no primário gerou uma corrente no secundário, sem que as duas tenham contato, né? No fim das contas, a corrente gerada no primário gerou um campo magnético e esse campo magnético gerou uma outra corrente no secundário. Negócio bem doido, né? Então o Faraday olhou lá o galvanômetro e falou: pô, cara, gerou corrente, esse negócio funciona. Mas, para sua tristeza, daqui a pouco ele percebeu, cara, que mesmo ligado, a corrente voltou para zero. Quer dizer, a corrente deu um pulso para a direita, um pulso positivo, né? E daqui a pouco ela voltou para zero. Ele falou: pô, e agora? Agora eu não entendo, né? Eu estou tendo corrente contínua, eu estou tendo fluxo magnético, mas eu não tenho mais corrente no secundário. O que está acontecendo? Aí a hora que ele desligou, né? A hora que ele desligou a chave aqui, né? Tentando entender o que estava acontecendo, ele percebeu que quando ele desligou, apareceu uma corrente no secundário. Só que apareceu uma corrente negativa. Por quê? Porque a corrente estava diminuindo, né? Quando ele desligou a corrente, logo o fluxo magnético estava diminuindo. Então, o que ele aprendeu dessa história toda? Ele aprendeu o seguinte, né? Que fluxo magnético, o magnetismo, ele cria corrente. Só que esse fluxo magnético não pode ser constante. Quando o sistema aqui está estável, depois que o carregador carrega e tudo mais, depois que o indutor carrega e tudo mais, o fluxo magnético que aparece aqui, ele tem um valor constante. Nessa situação, a corrente que aparece aqui, a corrente induzida, ela é zero. Tá? Então, o que ele aprendeu? E depois, quando ele desligou, ele percebeu, né, que à medida que o fluxo magnético ia diminuindo, né, apareceu uma corrente negativa no outro sentido. Quer dizer, positiva quando ligou, negativa quando desligou. O que o tal do Faraday sacou? Ele sacou que magnetismo gera corrente elétrica.
Só que o fluxo magnético tem que ser variável, não pode ser constante. Ele percebeu que um fluxo magnético constante não gera corrente. Esse fluxo magnético tem que ser variável, tá? E aí teve gente, até aí tranquilo, pessoal. Então o que acontece? Ele aprendeu que para gerar corrente, induzir corrente de um lugar para o outro, de um primário para o secundário, simplesmente para gerar corrente, é preciso um fluxo magnético, um ímã que seja variável, não pode ser constante, tá? Tranquilo até aí, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, cara. Até aí tá tranquilo, né? André, Miriam, Everton, todo mundo de boa, tal, né? Show de bola. Bom, e agora, pessoal, o que está acontecendo? Então, muita gente pegou esse conceito aí do Faraday, que descobriu então que existe corrente, mas que o campo magnético tem que variar, não pode ser constante, e foi tentar aplicar para ver o que acontecia. E teve um camarada na França, cara, que honestamente eu não lembro o nome dele agora, eu acho que era PX, coisa assim, parece o negócio do banco hoje. Se eu não estou enganado, era PX, alguma coisa, que ele propôs o segundo experimento. Ó. Aqui, cara, tem uma bobina, concorda? Tem um indutor ligado num galvanômetro, beleza? Então, se aparecer uma corrente aqui nessa bobina, esse galvanômetro vai registrar, quer seja ela positiva ou negativa. Olha a ideia do cara. Ele falou, se o Faraday tiver certo, né, e sempre que eu tiver um campo magnético variável numa bobina, eu vou ter corrente. Se eu aproximar e afastar o ímã, eu vou estar criando um campo magnético variável, concorda? Quando eu aproximo e quando eu afasto, o campo magnético está mudando, né? Então ele fez essa experiência e ele percebeu que ao aproximar o ímã da bobina, né, gerava uma corrente. Olha lá, ó. Não, ele aproximou o ímã, ele gerou uma corrente positiva. E quando ele afastava o ímã, ele gerava uma corrente negativa, né? Ou seja, realmente o Faraday estava certo, né? Se você tiver um campo magnético que pode ser causado por um ímã normal, um ímã permanente que a gente chama, né? Que é esses ímãs aí de geladeira, esses ímãs normais, aí, ímã de alto-falante, ímã normal que a gente sempre brincou e tal, né? Pode ser um ímã normal ou pode ser um eletroímã. Mas se o campo magnético formado for variável, variar de valor, vai gerar uma corrente, legal? Então ele fez esse experimento, cara, simplesmente aproximando e afastando o ímã. Aproximava o ímã, o valor do campo magnético variava, gerava corrente. Afastava o ímã, o campo magnético modificava, né, diminuía, gerava uma corrente. Então ele percebeu, né, que geralmente o Faraday estava certo. E aí? Aí surgiu a ideia, cara, de criar o que a gente chama de gerador. Um cara que vai gerar corrente elétrica, tá? E eu vou tentar explicar para vocês então como é que aconteceu isso aí. Aí alguém teve a seguinte ideia: eu vou fazer isso aqui, cara, é a primeira vez que eu uso esse programa, então tenham paciência com o tio Marcão, tá? É assim, ó, o que o cara fez? O cara pegou e desenhou aqui uma... Opa, não é essa ferramenta. O cara desenhou aqui uma bobina, beleza? Ele fez um enrolamento aqui, uma bobina. Tá ruim de desenhar, eu sei, mas imagina que isso aqui é uma bobina. E nessa bobina, que é um indutor, não é? Que a gente está falando, imagina que foi ligado a uma lâmpada, tá? Imagina que aqui tem uma lâmpada, o filamento da lâmpada, coisa mais ou menos assim, tá? E aqui do outro lado, esse camarada, ele pôs um ímã. E esse ímã foi ligado num rotor. Legal? De forma, cara, que esse rotor pode girar. Não sei como que ele fez esse negócio girar, se foi com manivela, qual que foi a ideia. E como vocês sabem, cara, o ímã tem dois polos, concorda? O ímã tem um polo norte e um polo sul. Vamos imaginar que esse vermelho é o norte. Então, se o vermelho é o norte, o outro camarada aqui é o sul. Tranquilo, pessoal? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que nessa posição, né, tem elétrons aqui na bobina, que isso aqui é um material metálico e tal. Vamos imaginar que nessa posição, nem o polo norte, nem o polo sul consegue atrair os elétrons, legal? Por quê? Porque o polo norte está para cá, o polo sul está para cá, quer dizer, a mesma
tendência que tem de atrair elétrons aqui seja a tendência que esse cara tem de atrair, esse aqui tem de repulsar. Então, numa situação dessa, a gente poderia dizer que a corrente, que eu vou tentar medir no gráfico lá, a corrente é igual a zero. Tá? Aqui é corrente. A corrente que está passando aqui na bobina. A corrente que passa pela bobina, a gente vai tentar fazer um gráfico dela aqui. E aí? Aí, cara, esse é o instante zero. Esse instante aqui, ó. Nesse instante, cara, vamos tomar a vertical como referência. O que está acontecendo? O ângulo que eu tenho entre a minha linha vertical e o meu ímã é 0 grau. Legal? Lembra disso aí, cara? De geometria, né? Então, o ângulo que eu tenho entre o meu ímã e o ângulo que eu tenho entre a minha linha vertical, que eu vou tomar como referência, é 0, tá? Aí, cara, o que aconteceu? Então, quer dizer, nessa situação, eu tenho o norte e tenho o sul para cá. Imagina que o norte atrai elétron, o sul repele, eles estão, né, numa mesma posição. Então, quer dizer, eu não tenho corrente, porque o mesmo tanto que o polo norte atrai de elétron, o polo sul repulsa pela posição que ele está. Mas a gente foi lá, cara, e mexeu no ímã. A gente deu 1/4 de volta no ímã. O nosso ímã veio parar nessa posição aqui, ó. Beleza? O vermelho é o norte, né? Tenta entender isso aqui. O vermelho é o norte, esse cara aqui é o sul. Rapaz, quanto que tem de ângulo agora, né, entre a orientação do ímã, o ímã está orientado de assim, ó, e a vertical. Agora eu tenho 90 graus. Tenho um ângulo reto, concorda? Entre a vertical, que eu tomei como referência, e o meu ímã, né, o polo norte do meu ímã, eu tenho 90 graus. Imagina, cara, que o polo norte tem a capacidade de atrair elétron e o polo sul tem a capacidade de repulsar, né, de mandar os elétrons embora. O que vai acontecer? Nessa posição aqui, ó, eu tenho o polo norte pertinho da bobina, então ele está puxando todos os elétrons, ou seja, a minha corrente seria uma corrente máxima. Então eu estaria aqui, ó, no máximo de corrente possível. Legal? Então essa é mais ou menos a ideia. Então eu fiz isso aqui, ó. Em 90 graus, né, ao girar 90 graus o meu rotor, o meu ímã, né, eu cheguei no máximo da corrente, que a gente chama de pico. E agora? Agora vai acontecer o seguinte, vamos dar mais uma girada aqui no meu ímã. Né? Vamos girar um pouquinho mais o meu ímã, e o meu ímã vai aparecer agora nessa posição aqui, ó. O nosso polo norte está aqui, ó. Legal? Então aqui é norte, aqui é sul, tá? Aqui, pessoal, faltou um detalhe importante, ó. Esse ponto aqui é 90 graus, 1/4 de volta, legal? E agora? Agora é o seguinte, ó. O meu ímã acabou de dar meia volta, tá? Quanto que vale meia volta, cara? Né, ó? Então quer dizer, eu tenho a minha referência aqui e o meu ímã está orientado para cá, ó, né? O norte está para cá. Agora eu tenho, né, um ângulo, né, de 180 graus. Quer dizer, o meu ímã deu meia volta. Legal? Meia volta, né? O que está acontecendo de novo? Ó? O sul e o norte, cara, estão paralelo com a bobina. Quer dizer, eu volto a ter zero de corrente, né? Ninguém está atraindo, ninguém está puxando. Eu volto à posição que eu tinha quando eu estava no zero. Então eu volto aqui, ó. Legal? Eu tenho zero de corrente. Tranquilo, pessoal? Vamos continuar o nosso raciocínio. E aí? Aí eu continuo girando esse cara. Eu vou ter um negócio diferente agora, ó. Eita. Eu vou ter um negócio diferente agora. Eu vou ter o seguinte, ó. O meu polo norte agora vai estar aqui, ó. Tá? E o meu polo sul vai estar aqui. E o ângulo que eu vou ter
não é mais 180. Agora o ângulo que eu tenho entre a minha referência horizontal e a posição do polo norte, né, é 3/4 de volta. 3/4 de volta são 270 graus. Legal? Então, importante, né? Aqui é 180, meia volta. E aqui o próximo ponto aqui é 270. E agora, cara? Agora acontece o seguinte, ó. Se aqui, com 90 graus, quando o norte estava aqui, você atraía todos os elétrons, agora quando o sul está perto da bobina, você esparrama todos os elétrons, repulsa. Então a corrente é máxima, só que ela vai para o outro lado. Então agora a gente teria uma coisa assim, ó. 1, 2, 3, 4. A corrente seria máxima, só que é uma corrente máxima para o outro lado. Ela é uma corrente, vamos chamar aqui de uma corrente negativa, com 270 graus. Está faltando agora, está faltando completar a volta. Quando eu completar a volta, né? O que significa completar a volta? Completar a volta significa dizer que a gente voltou à posição original. É isso aí? Onde o norte estava para cá, né? O norte era aqui, o sul era aqui. E uma volta inteira, pessoal, significa o quê, cara? Significa dizer que as duas linhas, né, tanto a linha da vertical quanto a direção do ímã, né, são paralelas, né? Quer dizer, eu completei a volta. Completei a volta, Marcão. O que significa dizer completei a volta? Dei um 360 graus. E aí, para onde você voltou? Você voltou para uma situação onde a corrente é zero. Não é nem norte nem sul. Tranquilo, pessoal? Então, é por esse motivo que toda vez que você usa um gerador, legal, né? Você tem esse tipo de gráfico de corrente ou esse tipo de gráfico de tensão, que o pessoal chama de senoide, tá? Senoide. Por que senoide? Porque acompanha a função seno da trigonometria, tá? É a função senoide. A função senoide, quando o ângulo é zero, ela vale zero. Quando o ângulo é 90, ela vale o máximo. Quando o ângulo é 180, ela vale zero. Quando o ângulo é 270, ela vale o máximo com sinal negativo. E quando o ângulo é zero, é 360, uma volta de novo, né? Terminou a volta, ela volta para zero de novo. Tranquilo, pessoal? Então isso aqui é o básico da geração, tá? Por que quando eu pego um sinal produzido num gerador, a tomada, tudo mais, né, corrente alternada, eu tenho um desenho que o pessoal chama senoide? É por causa do processo de geração. Legal? A cada volta que o campo magnético, né, cara, o rotor dá, né, a cada volta que o rotor dá, você vai ter um desse senoide. Legal? E cada um desses aqui, cara, é chamado de um ciclo. É uma volta que o rotor deu. Legal? É uma volta que o rotor do seu gerador deu. Tranquilo, pessoal? E a gente pode ver que existe corrente porque o campo magnético é variável. Ora quem está perto aqui da bobina é o norte, ora quem está perto da bobina é o sul, ora quem está perto não é nenhum dos dois, né? Quer dizer, enquanto esse negócio vai rodando, né, o campo magnético ao qual a bobina está exposto é um campo magnético que varia, não é constante. Dá para entender até aí? Eu vou esperar a manifestação de vocês aqui no WhatsApp. Então, eu acho que é bem tranquilo realmente, né? Assim, é bom explicar, né, como é que se dá o processo de geração e tal, né? Na verdade, não tinha que chamar gerador, tinha que chamar girador, né? Porque se não girar, você não vai ter campo magnético. Você vê o carro, né? O carro tem um alternador, que é um gerador. Nada mais é do que alguma coisa que gira. Tem a correia que alimenta o alternador, né? Então, é mais ou menos essa ideia, né? Tudo que a gente tem, pessoal, de geração de energia hidrelétrica, termoelétrica, energia eólica, tudo isso aí, cara, tem que fazer um rotor girar. No fim das contas, essa é mais ou menos a ideia, tá? Então, olha só, uma coisa vai levando a outra, né? O pessoal falou, poxa, eu preciso
eu preciso ter um campo magnético variável. Alguém pensou em aproximar e afastar o ímã. Outro cara já veio e falou, não, vamos fazer o ímã girar. Se o ímã girar perto da bobina, ele vai gerar um campo magnético variável na bobina. Perfeito, genial, né? Então essa é mais ou menos a ideia, tá? Tranquilo, pessoal? Isso aí é fácil, né, cara? Até aí é super de boa, tá? Muito bom. Então o que vai acontecer? Olha aqui, isso aqui foi a primeira concepção que alguém teve de um gerador. O cara pensou no seguinte, ele falou assim, então se eu tiver que expor, né, um condutor num campo magnético variável, eu posso ter um campo magnético fixo. Então, por exemplo, esse vermelhinho aqui ele é um ímã, esse azul é o ímã, é o polo norte e polo sul, alguma coisa assim. E aí essa espira aqui em amarelo, que é feita em material condutor, ela gira. Então o cara teve uma ideia diferente do que o tio Marcão explicou para vocês. Em vez de fazer o campo magnético girar, nos primeiros geradores o cara fazia a bobina girar, né? Então isso aqui tem uma espira só, mas podia ter várias espiras. Então qual que era a ideia? A gente tinha um campo magnético fixo, outra possibilidade, e fazia o rotor, né? No rotor que gira existiam as bobinas. E também funciona, porque à medida que esse rotor está girando, ele está sendo exposto ora a mais, ora a menos campo magnético. Então também funciona. Só que aí, como é que você fazia a coleta, cara, da tensão gerada? Você fazia através dessas escovas, né? Então tinha que ter uma escova montada num coletor, geralmente um coletor de carbono, né? Um anel coletor de cobre, ligado no coletor de carbono, né, ligado na peça que está girando. Parece mais complicado, me parece que assim é mais fácil. O jeito que a gente estava explicando aqui me parece mais fácil de se fazer, mas no início o pessoal chegou a fazer esse tipo de situação, tá? E o que vai acontecer, pessoal? Então isso aqui é chamado geração na parte móvel, né? São geradores onde a geração está na espira, né? A bobina se move, né? O ímã é fixo, sempre um polo norte, sempre um polo sul, e quem se move é a bobina, tá? Então essa é mais ou menos uma ideia, uma possibilidade. Então entre os anéis coletores você poderia ligar aqui a sua carga, representada aqui por um resistor. Legal? Você poderia ligar o que você quisesse. Aí haveria então a passagem de uma corrente, né? A corrente multiplicada por essa resistência aqui daria a tensão que você teria no seu gerador, tá? Aí alguém já pensou diferente, falou assim, não, rapaziada, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a geração na parte fixa. A parte fixa do gerador, a parte de fora, que lembra muito o motor, é chamado de estator. Então o pessoal colocou a bobina fixa na parede do gerador, legal? E lá dentro girando o ímã, parecido com isso aqui, legal? Então eu tenho a bobina fixa no estator, legal? E dentro um rotor que gira, gerando um campo magnético. Qual que é o detalhe? O detalhe é que nesse desenho aqui, por exemplo, esse campo magnético não é formado por um ímã, igual a gente está falando aqui. A gente está mostrando aqui que existe um ímã fixo, né? Um ímã de geladeira, ímã de caixa de som. Aqui é um eletroímã, legal? Nesse caso, o campo magnético que tem no rotor, ele é gerado por eletricidade, por isso que tem uma fonte, né, alimentando o rotor com corrente para que se gere um campo magnético, e esse campo magnético ao girar, o rotor ao girar, vai causar um campo magnético variável aqui nas bobinas, que são paradas, gerando então, né, uma carga, uma corrente, uma tensão. É uma outra possibilidade. E aqui tem uma outra possibilidade ainda, né, que você está usando, né, além de você ter um campo magnético gerado por ímã, você usa, né, um negócio chamado excitação, né, ou excitatriz, para gerar o gerador. O gerador, na verdade, tem um motor elétrico que faz com que ele gire, né? Você usa a corrente contínua para fazer o rotor girar. Olha aqui o polo norte e o polo sul do ímã, que é como se diz? É um eletroímã, né? E ele vai girar de acordo com uma certa frequência, tal, né? E aqui, ó, seria o desenho da sua carcaça cortada no meio, né? Onde você está vendo esse X aqui é porque a corrente estaria entrando. Onde você está vendo essa pontinha é porque a corrente está saindo. Quer dizer que o fio da bobina passa aqui, né? O fio da bobina dá a volta, ele entra, né? O fio da bobina entra nesse furo, vai lá no fim do estator e volta, né? Por esse cara que tem o furinho, só a pontinha. Então é aí onde estaria a nossa bobina, legal? A nossa bobina que vai coletar a tensão, né? Também gerado na parte fixa. Marcão, hoje em dia, como que são a maior parte dos estatores? A maior parte dos estatores,
A parte magnética é a parte que gira, legal? E a parte onde estão as bobinas é a parte fixa, né? A parte fixa, a carcaça do gerador é onde está a parte fixa, as bobinas que vão então gerar e coletar, né, a carga gerada. Tranquilo, pessoal? Me faz mais sentido, né, que você tenha fios de bobina parado, né, e o seu rotor girando, né, gerando a carga magnética alternativa que você precisa, tá? Aqui uma outra imagem, né, seria mais ou menos o que é isso aqui, né, o que é essa figura mostrada num desenho um pouco melhor, né? Então você tem um polo norte e um polo sul do ímã, né, no estator, e aqui você tem, né, aqui também a geração se dá na parte rotativa, né? Então tem uma bobina que gira, né, nesse rotor, né, e à medida que ela vai sendo mergulhada no campo magnético variável, né, que ela vai variando o campo magnético à medida que ela gira, ela vai gerando corrente. Então são várias formas de se fazer um gerador. Tranquilo, pessoal? O que a gente tem hoje, cara? A gente tem o seguinte, na maior parte das vezes, como eu falei para vocês, um gerador, então, ele é composto de uma carcaça, que o pessoal vai chamar isso aqui de estator. Nessa carcaça é onde estão as bobinas, onde a gente coleta a corrente gerada, logo a tensão gerada também, né? Onde eu tenho corrente passando por algum lugar, eu vou ter tensão. E esse cara, que é a peça rotativa que monta aqui dentro, é o cara que cria para a gente o campo magnético variável. Ele cria o campo magnético variável através do seu giro, né? Ao girar, ele vai estar ora expondo, ora não expondo a bobina a um campo magnético máximo, mínimo, médio. O campo magnético nunca tem o mesmo valor. À medida que ele vai girando, né, vai acontecendo o que a gente explicou aqui, né? Ora o polo norte está perto da bobina, ora é o polo sul, ora não é nenhum dos dois, ora o polo norte está aproximando, ora está indo embora. Quer dizer, o campo magnético nunca é constante, ele sempre é variável, né, enquanto esse rotor estiver girando. Tranquilo, pessoal? Isso aí é bem simples de entender. Esse rotor, pessoal, esse rotor, que é o cara que gera o campo magnético para as bobinas que estão na parte fixa, ele pode ser com ímã permanente. Como assim com ímã permanente? O cara vem aqui e distribui vários ímãs. Legal? Ímã mesmo. Põe lá vários ímãs permanente. Não é o eletroímã. É o ímã. Ele distribui aqui uma certa quantidade de ímã. Ou ele pode ser, né, um eletroímã. Então, nesse caso, vai passar por ele aqui. Vão existir bobinas que precisam ser alimentados com um negócio chamado excitatriz. O que é excitatriz? É a fonte de corrente contínua que vai fazer com que esse cara funcione como um eletroímã. Ao invés de ser um ímã natural, é um ímã, né, eletroímã que a gente explicou a semana passada, o solenoide, aquela coisa toda, tá? Então essa é mais ou menos a ideia. Existem rotores lisos, legal, de polos lisos. Esse aqui você vai ver que é um rotor liso, né? A parte aqui é onde tem os fios, né? Ele é magnético, né? Mas onde estão aqui os fios, ele é totalmente liso. E existem rotores de polos salientes, né? O saliente é mais fácil de fazer o enrolamento da bobina. Aqui esse enrolamento da bobina tem que ser feito do jeito que vocês estão vendo aqui, né, para poder gerar o campo magnético. Nesse caso é mais fácil enrolar a bobina em volta dele. São as tecnologias que existem, tal, né, e por aí vai. Mas hoje o padrão é esse, tá? Eu tenho o campo magnético sendo gerado pelo rotor, que é a peça que gira, e a minha energia sendo gerada nas bobinas, né, a minha corrente, a minha tensão sendo gerada nas bobinas que ficam montadas na carcaça, do que a gente chama de estator. Tranquilo, pessoal? Isso é um negócio bastante básico. Aqui tem uma foto um pouco melhor de como seria o gerador. Então essa parte em azul aqui é a parte fixa, é a parte chamada estator. Existem aqui vários enrolamentos, várias bobinas. Então o fio vai até lá no final e volta, né, formando as várias bobinas. E dentro dele vai ter como é que se diz? Vai ter o rotor, né, que ao girar, né, ao ser girado e fazer girar, gera aqui dentro então um campo magnético variável que gera a corrente que a gente precisa. Tranquilo, pessoal? Quando a gente fala em corrente alternada, tem um negócio muito importante, que é isso aqui, ó. É o tempo que você demora para fazer um ciclo, para que a corrente faça um ciclo em cada bobina. Isso aqui é chamado período, tá? Isso aqui, pessoal, vai dar origem à frequência da onda, tá? No Brasil, por exemplo, o padrão de frequência são 60 Hz. Isso aí está intimamente ligado à velocidade que o rotor gira.
Tá? Então, quando o pessoal vai trabalhar com geração de energia, ele tem que garantir que o rotor gire sempre a mesma velocidade. Porque se o rotor acelerar ou frear, a tua frequência, cara, vai bagunçar, legal? E aí a velocidade daquilo que você está ligando vai ter problema. Você não vai ter uma velocidade constante daquilo que você está ligando. Seja um motor, um rádio relógio, alguma coisa assim. Então, a frequência da onda que você gira, né, o período, o tempo que demora para, como é que se diz, completar o ciclo, depende da velocidade com a qual esse rotor aqui gira. Legal, pessoal? Isso aí tem que ser bastante controlado. Não importa se foi vento, não importa se for o que for, né? Tanto, pessoal, isso aí é verdade, que a gente tinha um pessoal que trabalhava aqui, que estudava aqui na escola, que eles são especialistas em energia eólica. E aí você fala, pô, às vezes o vento está a milhão, né? Não tem como estocar vento, como diria a Dilma, mas às vezes o vento está a milhão, né? Então, quer dizer, está girando bem rápido e tal, né? Então, e às vezes o vento está devagar, está girando bem, né? O que eles faziam então? Então eles geravam energia na forma alternada, com a frequência que dava, e transformam em corrente contínua, né? E depois de transformar em contínua, lá na frente onde vai usar, eles alternam, repicam essa corrente. E aí, ao repicar a corrente, eles conseguem controlar a frequência com mais facilidade. Então é o uso aí da inversora, que no passado era um negócio bastante caro, mas hoje é um negócio barato. Quer dizer, o cara gera em corrente alternada, ele não se preocupa com a frequência que ele girou, porque hora tem mais vento, hora tem menos vento, aí ele transforma essa alternada que ele gerou em corrente contínua, e lá na frente, quando ele for jogar na rede, que tem que ter 60 Hz, aí usando o equipamento chamado inversora, ele transforma essa energia de corrente contínua para corrente alternada com 60 Hz. Beleza, pessoal? Então é só para vocês entenderem, cara, quanta tecnologia tem nesse negócio aí, e onde tem tecnologia, tem oportunidade para que vocês trabalhem, tá? Então essa é mais ou menos a ideia. Tranquilo, pessoal? Aqui tem uma outra figura explicando por que quando o sistema que a gente usa é um sistema rotativo, aparece uma senoide. E é mais ou menos aquilo que o tio Marcão estava explicando, né? Imagina que aqui, ó, eu estou começando a girar, estou na posição 0 grau, minha tensão é 0. Aqui deu meia volta, legal? Perdão, 1/4 de volta, o amarelo veio parar aqui na horizontal. Olha, gerou 90 graus, bateu no máximo. Pô, e agora deu meia volta, ó. Quem estava aqui, o amarelo estava embaixo, foi para cima, o vermelho estava em cima, veio para baixo, deu um 180, veio para 0. Então é isso que explica por que a corrente é alternada. E ela tem esse desenho chamado senoide, que o tio Marcão tentou explicar para vocês aqui. Tranquilo, pessoal? Fácil, extremamente fácil. Esse tipo de sistema que a gente está vendo aqui, ele é um sistema que eu tenho certeza que a querida Miriam ia perguntar isso aqui para mim. Esse sistema que a gente está vendo aqui, ó, olha só, a gente está usando uma bobina, né, isso aí, para ligar uma lâmpada. Só que essa bobina tem dois fios, tem esse fio aqui e tem esse fio aqui. Esse sistema, cara, é o que o pessoal chama de sistema monofásico. Eu falei para a Miriam que eu tinha certeza que a Miriam ia perguntar, porque eu perguntei também, né? O monofásico. O monofásico é um negócio complicado, né, cara? Porque eu preciso de dois fios para ligar a minha lâmpada. Por que mono se eu tenho dois fios? Porque é o seguinte, cara. A gente entende que fase é cada bobina. Legal? Cada bobina é uma fase. Então esse cara ele tem dois fios, mas na verdade apenas uma fase. Quem alimenta a lâmpada é a fase. Quem volta da lâmpada para a bobina é o que a gente chama de retorno. Legal? Então, por esse motivo, esse cara é chamado de monofásico. Quando você pensar em monofásico, entenda, cara, que tem uma bobina só. É um sistema que tem apenas uma bobina, ou que você está usando apenas a energia gerada numa bobina. Tá? É alguma coisa assim que diz para nós monofásico. Só tem uma fase. A fase é a corrente gerada em cada bobina. Né? Em cada uma das bobinas eu vou ter uma fase. E vai ficar fácil, cara, de entender isso aqui daqui a pouquinho. Tranquilo, Miriam? Tinha certeza que você ia perguntar isso aí. Deixa eu ver se a Miriam já perguntou. Tranquilo pra caramba. Show de bola. Bom, então vamos continuar, cara, que essa aula aqui é tranquila, tal, e não tem estresse. Então, pessoal, o que vai acontecer? Quando a gente
gera corrente alternada, então, eu expliquei para vocês, né? Cada volta tem 360 graus, não é isso aí? Então, esse desenho aqui, ó, da senoide, ele começou aqui, foi até o máximo, voltou para o zero, bateu no mínimo negativo e voltou para o zero de novo, né? 90 graus, 180 graus, que é metade da volta, 270 graus, 360 graus. 360 graus é uma volta completa, é um giro completo. Então agora ele vai começar outra volta, o gerador, concorda? O rotor do gerador. Então daqui para frente começa um outro ciclo. Então acostume-se, né, a entender isso aqui, ó, começa no zero, vai até o máximo, desce para o zero, vem até o mínimo e vai para o zero de novo. Começa no zero, vai até o pico, desce, vai até o vale e começa de novo. Isso aqui é um ciclo, tá? É um ciclo desse sinal chamado sinal senoidal, que é o sinal que a corrente faz. Existem algumas coisas aí, pessoal, que são importantes e eu preciso passar para vocês, tá? A primeira delas, vamos dar uma conversada aqui, cara. Deixa eu pegar. Como que eu vou explicar para vocês aqui, pessoal? Acho que aqui é mais fácil. Eita. Eu estou aprendendo a usar esse programa que simula uma lousa. E eu estou tomando uma sova dele aqui, cara. Vamos lá. Tem um programa aqui, o Paint. Paint acho que é mais fácil pra gente aprender isso aqui. Eu vou colar essa figura, esse gráfico, e aí eu consigo rabiscar nele, cara. E aí vai ficar mais fácil a gente entender, tá? Vamos lá. Então o que acontece? Vamos pensar, cara, o que vai acontecer quais são as características importantes que existem então num sinal senoidal, né? Num sinal senoidal de tensão. A primeira delas é o que a gente chama de período. Então, né, a forma de tensão gerada por um gerador de corrente alternada, ela é cíclica, ou seja, seus valores se repetem periodicamente. O que é um ciclo? O ciclo é alguma coisa que se repete dentro de um tempo. Por exemplo, o dia é um ciclo, né? Ele começa na meia-noite e acaba na meia-noite. Não é isso aí? Você imagina que meia-noite é o mais escuro que o céu está, ele começa a clarear de madrugada, né? 6 da manhã já está claro, né? Meio-dia é para estar o mais claro possível, aí começa a cair à tarde, lá pelas 6 horas começa a escurecer e vai ficando escuro até chegar meia-noite de novo. É um ciclo, é mais ou menos igual a gente está vendo aqui. Então, quando existe um negócio cíclico, é importante a gente saber o que é período. O que é período? Período é o tempo necessário para que um ciclo se complete. Então, no nosso caso, onde que está o período? O período está aqui, ó. Legal? O período é o tempo compreendido entre o início e o fim do ciclo. Por isso que eu achei legal usar o Paint. Opa, é ruim de trabalhar às vezes, né? Mas esse aqui então é o cara que a gente chama de tesão, legal? Esse tesão aí é o período, pessoal, tá? É o tal do período. E no que ele é medido, Marcão? Ele é medido em segundos, tá? No caso de um dia, cara, um período de um dia tem 24 horas, concorda? Para completar o ciclo de um dia, são 24 horas. Legal, pessoal? Então essa é a ideia mais ou menos de período. Alguma coisa acontece periodicamente, ela acontece de tempo em tempo. Tá? Então essa é mais ou menos a ideia. Tá? Se você pegar a nossa frequência, se o tio Marcão não está enganado, para dar a frequência de 60 Hz, tá? O período, cara, da energia que a gente recebe na tomada é de 0,013 segundos, 13 milissegundos. Se o tio Marcão não está enganado, posso estar enganado e isso faz parte. Mas então, pessoal, presta atenção nisso. Vocês têm que estar acostumados, cara, com o desenho dessa senoide, com essa cobrinha, como o pessoal vê. Por isso que muitas vezes quando o pessoal tem lá uma fonte de corrente alternada, o pessoal faz esse símbolo, né? Pô, tem uma fonte aqui de tensão e ela é uma fonte com corrente alternada. Tranquilo, pessoal? De um gerador que gira, não tem outra coisa a sair senão um sinal senoidal, tá? E a maior parte dos geradores são rotativos, então eles geram corrente alternada, não tem outro jeito, não tem o que se fazer. Então isso aí é o período, é o tempo entre começar e acabar um ciclo. Beleza? Lembra do dia que você nunca vai esquecer disso aí. Outra coisa importante é a frequência. O que é a frequência? A frequência é quantas vezes acontece
esse cara por segundo. Como é que a gente calcula a frequência, pessoal? O mole que só, né? Então aqui está dizendo, né, a frequência é a quantidade de ciclos a cada segundo. Por exemplo, o cara fala assim para você, Oswaldo. Oswaldo, quantas vezes você toma água por dia? Você fala, eu tomo água 6 vezes ao dia. Legal? Então isso aí é uma questão de frequência. Quantas vezes alguma coisa acontece por tempo? O cara fala, você costuma ir para a praia? Costumo para a praia 4 vezes ao ano, tá? Então tudo que for X vezes a cada tempo, isso aí é uma medida de frequência. Legal? Você gosta de assistir o Jogo da Macaca? Gosto, cara. Eu costumo ir assim, uma vez por mês eu vou assistir o Jogo da Macaca. Beleza, cara, isso aí é uma questão de frequência. Fulano, você frequenta a igreja? Frequenta, e você vai, eu vou 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, quarta-feira e domingo eu compareço à igreja. Vocês têm aula, cara, lá com o tio Marcão? Temos, cara, e como é que é? 3 vezes por semana. Quando tudo ficar normal, esperamos poder voltar a essa condição de novo. E agora? Agora está sendo aula online, o pessoal está se esforçando para fazer o melhor que pode lá tal, né? E os alunos também estão se esforçando da melhor forma que podem para poder acompanhar, e as aulas estão sendo 2 vezes por semana. Tranquilo, pessoal? Então isso aí é questão de frequência. Como é que a gente calcula a frequência? A frequência é 1 dividido pelo período, tá? Então, se eu tiver certo, e o período da nossa energia que chega em casa for 13 milissegundos, né? Esse número aqui tem que dar 60. Vamos fazer a conta? Posso estar enganado, isso é normal, cara, não tem problema nenhum, eu não sou perfeito, né? Não é isso não, é 0017, então eu sempre confundo. Vamos tentar até acertar. Vamos tentar com 0017. Eu não sou muito fã de decorar coisa, cara, porque minha cabeça não anda tão legal mais. Mas vamos tentar fazer o período ser 0017. Vamos ver se dá. Então eu pego 1 e divido pelo tempo. Agora sim. É mais ou menos isso aí. Então, né, isso aqui dá mais ou menos 60 Hz. Tá? Na verdade, vou fazer a verdade mesmo, é 1 dividido por 60, né? É 0,16666, claro que se arredonda para 0,017, dá essa variaçãozinha aqui. Tranquilo, pessoal? Então isso é a frequência. A frequência padrão que a gente tem na nossa rede de energia são 60 Hz. Quer dizer, esse ciclo, né, da senoide acontece 60 vezes por segundo. 60 vezes por segundo, né, acontece o ciclo. O gerador, na verdade, né, ele está dando 60 voltas, o rotor do gerador está dando 60 voltas a cada segundo. Essa é mais ou menos a ideia, tá? 60 voltas por segundo são 3.600 RPM. Então essa é a velocidade que o gerador gira na usina, tá? E se variar essa velocidade, varia a frequência da energia gerada, tá? Por isso que tem o caso lá do vento que eu expliquei para vocês, que o pessoal prefere transformar em energia contínua, em corrente contínua, para depois repulsar isso aí na frequência desejada. Tranquilo, pessoal? Essa questão da frequência, ela é muito importante quando você trabalha, por exemplo, com motor. O motor, a velocidade do motor depende da frequência, tá? Por isso que existe um cara que o pessoal costuma chamar de driver ou inversor de frequência, que é o que existe hoje de mais moderno para você conseguir controlar a velocidade que o motor gira. Você conseguindo controlar a frequência de entrada do sinal no motor, você pode fazer ele girar mais rápido ou pode fazer ele girar mais devagar, tá? Então isso aí são coisas tranquilas, tá? Até aí, beleza, pessoal? Sossegado? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Por enquanto não. Cara, realmente é muito simples, né? Muito tranquilo, tá? Bom, outra coisa importante que vai aparecer, cara, é um valor chamado valor de pico. Vamos imaginar que esse gráfico nosso aqui, cara, é o gráfico da tensão. Legal? Imagina que isso aqui é o gráfico da tensão. Podia ser corrente. Mas como a tensão que causa a corrente, vamos imaginar então que esse gráfico é um gráfico de tensão, tá? Tensão. Para o tio Marcão, o que existe de mais importante na eletricidade, como eu falei para vocês, é a corrente. Mas quem causa a corrente é a tensão, tá? Existe um cara chamado VP, né? Ou valor de pico, tá? Apagar aqui para eu... O outro lá é bem melhor para apagar, cara. O outro tem um borrachão, um borrachão... É igual Deus, né? Tem uma borracha enorme, né, para pagar os nossos pecados quando a gente se arrepende. E
Esse aqui a borrachinha é pequena, cara. Esse aqui não perdoa fácil, não. Esse aqui você fez cagada, você sofre, cara, pra você apagar. Aqui é o seguinte, ó. O que é o VP? Né, que seria, por exemplo, a tensão de pico. Cara, é o valor máximo que você obtém. Então isso aqui, ó, da linha do zero, que é essa linha aqui, ó, essa linha horizontal, até o pico, a crista da onda é a tensão de pico. Legal? É a tensão de pico. Num sistema alternativo, né, numericamente é igual esse aqui, ó, só que esse aqui é com, né, sinal trocado. Esse aqui é o menos VP. Tranquilo, pessoal? Então é bem sossegado, cara, bem tranquilo, tal, né? Bem suave e tal. Isso é o valor de pico, valor máximo, tá? Às vezes, cara, o pessoal costuma falar também em VPP, tá? O que seria o VPP? O VPP, cara, é a tensão de pico a pico, tá? Por que o pessoal faz esse negócio do VPP? Porque no passado, cara, às vezes você ia trabalhar com osciloscópio, que é o cara que mede isso aqui, e você não conseguia posicionar a sua linha base bem no meio, né? Então você tinha dificuldade, cara, em achar onde que está essa linha zero. Aí você podia colocar mais para lá, mais para cá e medir errado. Então o pessoal falava, ah, não, quero medir desse pico até esse outro pico. E aí, cara, não importava onde estava a linha do zero. E a gente sabe que o VPP, a distância do pico a pico, é 2V pico. Concorda comigo? Imagina que aqui seja 50. Legal? E aqui, menos 50. Então, se o pico do zero ao pico é 50, do zero ao pico negativo é menos 50, de pico a pico dá 100, né? Então, a distância de pico até pico é 2 vezes a distância do zero até o pico. Então, por isso que é importante esse negócio de VPP. Na prática, hoje, os osciloscópios só faltam falar, né? Então, você não tem mais essa necessidade de calcular VPP. O osciloscópio calcula a tensão de pico tranquilo, zero para você certinho, tá? Mas às vezes você vai ouvir falar a tensão de pico a pico. Pô, a tensão de pico a pico é do pico positivo até o pico negativo, né? Ela dá 2 vezes o valor do pico, tá? Tranquilo pra caramba também, tá? Muito bom. E aí tem um negócio, cara, que é muito doido, que é chamado valor médio. Deixa eu ver até onde eu consigo voltar aqui. Tem um limite, cara, para desfazer. Tem um limite para desfazer cagada aqui, cara. Que é o seguinte, ó. Rapaziada, o que é média? Talvez tenha um jeito mais fácil. Tem. Que ótimo, colei outro em cima. Que vai adiantar muito pouco, né? Porque meu problema é o espaço para. Mas dá para tentar. Pessoal, o que é média? Né? Vamos falar aqui em tensão média. Média é o seguinte, ó. Eu saí pesquisando aqui na região, né? Eu saí pesquisando aqui na região o preço da gasolina. Estou te dando um exemplo. Aí eu fui em 4 postos, em 2 postos. Em um posto, eu vi que a gasolina estava R$5. No segundo posto, eu vi que a gasolina estava R$5,30. Se alguém achar a gasolina a 5, aí me fala que eu vou comprar. Legal? Qual que é o valor médio? Né? O médio, cara, a gente soma os dois e divide por 2, é o que está aqui no meio, concorda? O médio seria 5,15. Né? O valor médio da gasolina, se eu abastecer um dia no posto e outro dia no outro posto, eu paguei 5,15. Lembrar que quando a Dilma saiu era 2,80, tá? Só para você ter saudade da mamãe, tá? Até o Temer era mais barato do que é hoje, tá? Tranquilo, pessoal. Dias melhores virão. E aí o que acontece, cara? Se você for ver a rigor, o valor médio, cara, da tensão em corrente alternada, ele é 0, né? Porque num período inteiro, o tanto que eu tenho de positivo é o mesmo tanto que eu tenho de negativo. Legal? Então era como se eu chegasse assim e falasse, pô, eu estou devendo 1.000 na minha conta lá no cheque especial, né? Alguém acabou de depositar
mais milão. Olha que bom, hein? Depositaram 1.000.000 na minha conta. O resultado disso é 0. É o que acontece aqui, ó. O que eu tenho no pedaço positivo é igualzinho o que eu tenho no pedaço negativo. Então, se eu somar essa área que é positiva com essa área que é negativa, dá 0. A tensão média, na média, é 0. Né? Pô, é um negócio até que não dá para entender, né, cara? Como é que esse negócio transmite corrente se na média a tensão que ele desenvolve é 0? Mas é o que o pessoal faz. Para chegar num valor médio, o pessoal calcula só um pedaço, só em meia volta. Né? E em meia volta, então, o valor médio é a seguinte fórmula. Calcula, por favor. Tá? Anota, por favor. O valor médio de tensão, né? Considerando apenas meio período, porque se você considerasse a volta inteira ia dar 0, é 0,637 tensão do pico. Não sei para que serve isso. Tá? Isso aí talvez vai servir, cara, quando você faz retificação. Né? Quando você faz retificação é aquele esquema lá que vocês viram com o tio Cassiano, né? Você transforma a onda nisso aqui, né? Ó, né? Quando você faz retificação, aí você não tem mais a parte negativa, né? Aí faz sentido você falar em valor médio, né? Mas quando a gente trabalha com o nosso sistema aqui, isso aí não tem realmente o menor sentido, tá? Mas existe um valor médio que pode ser calculado através da fórmula 0,637V do pico, tá? Isso aqui é o valor médio da tensão, importante quando você for trabalhar com retificação e construção de fonte. E o mais importante, cara, é um negócio chamado valor eficaz da tensão, ou RMS, tá? Como que calcula isso, cara? O valor eficaz da tensão em corrente alternada, ou tensão RMS, é calculado assim, ó, 0,707 da tensão de pico, tá? Marcão, que é isso? Isso aí é o seguinte, ó. Quando você fala que uma tomada é 220, volto, Miriam. Como não? A fórmula, né, Miriam? Deixa eu dar um tempinho aqui para a Miriam copiar. Beleza, Miriam? Posso continuar? Se você não tiver tempo de copiar agora, depois eu passo de novo para vocês. Nós vamos fazer exercício, vamos usar essas fórmulas, tá? Fica tranquilo. Então, o que acontece? Quando você fala em tensão eficaz, eu sempre confundo, cara, tensão eficaz com tensão eficiente. Tem até sentido, então, né? Mas a tensão eficaz, ou RMS, vou explicar para vocês como é que a gente calcula isso aí. É o valor de pico, né, o VP, né? Então quero calcular a tensão eficaz de um gerador, né, ou de uma instalação elétrica. Eu pego o valor de pico e multiplico por 0,707. Tá? Da onde vem esse 707 eu vou explicar para vocês. Esse, cara, é o valor que a gente usa. Quando a gente fala assim, eu tenho uma tomada em casa, a tomada em casa é 220, esse 220, pessoal, é o eficaz, é o VRMS, tá? É a tensão eficaz, não é o pico. O que quer dizer que o pico dela é muito maior do que isso aí. Legal? O pico é maior. Mas que existe um valor eficaz, que é o VRMS. Quando você fala, tem uma ligação aqui em casa é tudo 127. O 127 é o RMS. Então a gente está direto lidando, né, e explicando como seria o tal do VRMS. Tá? A gente nunca fala em tensão de pico, né? Mas é a tensão de pico que vai causar o tal do VRMS. Porque a tensão de pico ela acontece durante um ciclo só 2 vezes, né? Ela acontece uma vez com sinal positivo, outra vez com sinal negativo. O que a gente fala, então, é como se fosse um valor médio, mas ele tem uma peculiaridade, né? Que eu vou explicar para vocês de como que se calcula isso aí. Então, o que significa RMS? RMS é root o que mesmo? Root mean square. É a média dos quadrados. É um negócio bem... É a raiz a média da raiz dos quadrados. É uma coisa meio de doido, tal, mas vocês vão entender. Copia, por favor, a fórmula. Que o VRMS, que é o eficaz,
que é o que nos interessa. Quando a gente fala, pô, o Oswaldo vai falar, na Bosch, a máquina que eu trampo, ela é 380 volts, RMS, legal? Ah, eu trampo na Dana e tem uma prensa monstruosa lá que ela é 440. 440 é o RMS. A gente sempre se refere ao RMS e o RMS é esse 707 multiplicado pela tensão de pico. Tá? A tensão de pico é importante, ela que vai determinar para a gente quanto que é o RMS. Mas a gente lida, né, sempre com o RMS. Tá? Muito bom. Olha só, pessoal. Tá? Então... isso tudo... deixa eu explicar para você o negócio do RMS, senão vai dar problema, tá? Vou explicar para vocês o RMS, eu vou tentar explicar o RMS. Olha que coisa doida, cara, que o pessoal criou para poder calcular a tensão eficaz, ou RMS. Imagina que o desenho do Marcão está perfeito e imagina que isso aqui é uma senoide perfeita, legal? Então o que eu tenho de positivo é o que eu tenho de negativo. RMS, que é o eficaz, se eu não me engano é root, que é raiz, min, que é média em inglês, square, que é quadrado. Então, é a média, a raiz, é a média da raiz dos quadrados. Cara, é um negócio que não tem o menor sentido a primeiro, né? Porque qual que é a ideia? Você pega o valor da tensão, eleva ao quadrado e depois tira a raiz. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, ó, na verdade, como a gente falou, se você fosse calcular o valor médio aqui, cara, o valor médio ia dar zero, não é isso? Porque a hora que você soma essa área positiva com essa área negativa, dá zero. Então olha a malandragem que o gringo faz, cara. O gringo faz o seguinte, ó. Você pega um número positivo e eleva ele ao quadrado, quanto que dá, cara? Dá 4. Concorda? E aí, cara? Aí você tira a raiz dele. Você tira a raiz quadrada do 4, quanto que dá? Dá 2. Legal? Então olha o que o cara fez. Era como se eu tivesse elevado tudo isso aqui ao quadrado. Legal? Fiquei com essa curva grandona aqui. E depois eu tirei a raiz, cara. Voltei para onde eu estava de novo. Legal? Eu tinha 2. Elevei ao quadrado, deu 4. Ficou esse 4 bitelão. Aí eu tirei a raiz do quadrado. Voltei para o 2 de novo. Beleza? Agora olha o que acontece quando o número é negativo. Ó. Quando um número é negativo e você eleva ele ao quadrado, imagina que aqui era menos 2. A hora que eu elevei o menos 2 ao quadrado, ele virou 4 positivo. Porque 4 vezes 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá 4. Olha a malandragem aí, ó. E aí, cara, o que acontece? Aí eu vou tirar a raiz dos 4, né? A hora que eu tiro a raiz do 4, eu tenho 2. Eu saí daqui e vim para cá. É como se eu considerasse, cara, que todo o meu sinal agora é positivo. Então, quer dizer, de uma senoide que tinha um pedaço positivo e um pedaço negativo, agora eu tenho tudo positivo. Agora eu venho aqui e calculo a média. Legal? E a média, então, dá essa coisa doida aí, cara. É da onde vem esse 0,707, né? Multiplicado pela tensão de pico. Consegui entender, pessoal, mais ou menos da onde vem isso aí? Olha que coisa doida, cara. Você pega o valor da tensão, eleva ao quadrado e tira a raiz. É um negócio louco, né? É como você falar assim, tó senhão, me dá o senhão de volta. Não tem sentido, né? Roberto, tó senhão, me dá o senhão. Você fez e desfez. Só que quando você pega um número negativo, a parte negativa aqui de baixo, e eleva ao quadrado, ela fica positiva. Aí quando você tira a raiz, ela torna positiva. Ela deixa de ter esse contorno negativo aqui e passa a ter o contorno positivo. Quando você vai então tirar a média, você vai tirar a média só de números positivos, por isso então que tem esse valor de 0,707 VP. Esse é o eficaz. Tranquilo, pessoal? É daí que vem, tá? Vai mudar a sua vida? Não, mas é só para você saber de onde que vem esse 0,707 tensão de pico, tá? Essa é mais ou menos a ideia, tá? Muito bom. Outra coisa importante então, ó.
vamos assistir sistemas monofásicos e sistemas trifásicos, tá? Sistema monofásico, então, como eu havia explicado para você, é quando a gente está tendo a geração numa bobina só, tá? A gente só tem uma bobina gerando, né? Então só existe uma fase. Aqui são vários exemplos de sistemas monofásicos. Existe, Marcão, gerador monofásico? Existe pra caramba, né? Tem o que mais tem por aí é gerador monofásico. Se a saída do gerador tiver uma tomada que tem só 2 fios, ele é monofásico. Legal? Não tem o que dizer, né? Ela só tem uma fase e um retorno. Então tem bastante gerador por aí monofásico. Eu comprei um pro meu pai pra gente pescar e acampar, tal, né? Monofásico, 127 volts a gasolina. Pensa que revolução. E pescar de madrugada, de noite com luz, pô, é outra ideia. Mas todos esses que vocês estão vendo aqui são sistemas monofásicos, né? Existe apenas uma bobina, tal, quer a bobina gire, como nesse caso, que a bobina fica no pacote estator, eu tenho uma bobina só, legal? Então a gente tem sistemas monofásicos. E o trifásico, Marcão? O trifásico é diferente, cara. Alguém teve a seguinte ideia, olha que ideia maneira. Deixa eu voltar aqui pro... Alguém, cara, teve a seguinte maneira, a seguinte ideia, deixa eu pegar o borrachão aqui. Esse aqui eu pago pau. Esse aqui o cara falou assim, ó. Maluco, eu não vou ter que ter um ímã aqui, ó, girando. Peraí. Vou colocar esse ímã numa outra posição. Eita. O cara falou assim, ó. Velho, eu não vou ter que ter um... Eu querendo ou não, eu não vou ter que ter um ímã girando aqui. Legal? E esse meu ímã, ele não vai ter um lado que é o norte, outro lado que é o sul. Ele está preso aqui no meio, né? Onde tem um cara que a gente chama de rotor, não é isso aí? Então ele gira. Ele dá a volta. Vou imaginar que a volta é nesse sentido aí. Aí até agora a gente estava trabalhando com um sistema monofásico, né? Então vamos fazer assim, ó. Existia lá uma bobina verdinha. Legal? Na qual era gerada uma corrente também verdinha. Fechou? Aí o cara falou assim, pô maluco, mas já que eu tenho o ímã, eu estou usando energia, cara, para esse ímã girar, por que eu não posso colocar mais bobinas e ter mais energia? E foi daí que surgiu o sistema conhecido como sistema trifásico, o trifi. Legal? Ele tem 3 fases. O que significa 3 fases? Ele tem 3 bobinas. O pessoal pegou a volta, quanto que tem uma volta inteira? Não é 360 graus? Então o pessoal pegou a volta, cara, e fez assim, ó. Olha como tem gente inteligente nesse mundo, cara. O cara falou assim, maluco, vamos botar um outro aqui, ó. Legal? Eita, falar pra você, tem dia que é difícil. Ainda bate um soninho. E vamos colocar outro aqui. Dia que eu aprender a usar esse negócio aqui vai ser bom, cara. Isso aqui tem recurso pra caramba. Mas aí o cara falou o seguinte, vamos colocar 3 bobinas. Cada bobina distante da outra 120 graus. Por que 120 graus, Marcão? Porque 120 graus... Então aqui tem uma outra bobina vermelha, terrivelmente feia, que gera uma corrente vermelha. E aqui nós vamos imaginar, né, que a gente tem uma outra bobina. Faz de conta que isso aqui é uma bobina que gera uma bobina azul, azul, bobina, que gera uma corrente, né, azul. E eles estão, cara, defasado, né? Existe um ângulo entre as bobinas de 120 graus, né? Por que 120 graus, Marcão? Porque uma volta inteira, pessoal, tem 360 graus, concorda? Se eu dividir em 3, né, ó, eu tenho 120 graus daqui até aqui, tenho 120 graus
daqui até aqui e tenho 120 graus daqui até aqui. 3 vezes 120, 360 que dá a volta inteira, tá? Então essa é mais ou menos a ideia. Obrigado, El. Então o que vai acontecer, cara? Vai acontecer o seguinte, ó. Olha só, sistema trifásico é um negócio show de bola. Então imagina, cara, vamos trabalhar aqui com o pretinho. Eu vou tentar desenhar para vocês aquilo que a gente já fez, que é o que a gente está vendo aqui, né? Ó, uma volta, ó, 30 graus, 60 graus, aqui é 90 graus. Aqui é 120 graus, 150 graus, aqui é 180 graus. 210 graus, 240 graus, 270 graus. Aqui a gente tem 300 graus, 330 graus, 360 graus. Então o que vai acontecer, cara? Vamos pensar na bobina verdinha aqui, ó. A bobina verdinha, cara, se a gente imaginar que quando o norte está aqui, cara, ela está no máximo, quando tem 0 graus, contar aqui como sendo 0 graus. Ou, vamos pensar diferente. Vamos pensar o seguinte, a gente sabe que o desenho do senoide, cara, é esse aqui. Opa! A gente sabe que o desenho do senoide normal é assim, ó. A gente viu isso agora há pouco, ó, né? Numa curva, numa volta que a bobina dá, a gente tem isso aqui, ó. Tranquilo, pessoal? Então, olha, isso aqui é o verde. Imagina que é a corrente, cara, na bobina verde, na primeira fase. Vamos chamar isso aqui de FV, fase verde. Legal? O que está acontecendo, cara? A fase verde, como esse negócio gira de assim, ó, ela está adiantada, cara, em relação à fase azul. Então, tudo que acontece na fase azul, acontece, cara, 120 graus depois de acontecer na fase verde. Então, se aqui é 0 grau, 30 graus, 60 graus, 90 graus, o azul começa aqui, ó. Legal? Então, 120 graus depois vai ser 0. Legal? Aí ele vem para cá e daqui ele vem para cá. Então, pessoal, o desenho da fase verde e o desenho da fase azul é para ser o mesmo, tá? Só que eles são atrasados entre si. Por quê? Porque quando esse cara aqui, ó, tá, por exemplo, o norte, imagina que o norte é o máximo, né, o pico. Imagina que esse aqui é a hora que acontece o pico. Quando está acontecendo o pico na fase verde, o pico só vai acontecer na fase azul, cara, daqui 120 graus, quando esse cara chegar aqui, na volta. Concorda? Então existe esse atraso. E o outro camarada, que é o vermelho. O vermelho é o mesmo desenho, cara, só que 120 graus depois do azul. Quer dizer, depois que ele passa aqui, que ele vem para o azul. Né? Então o vermelho seria um cara mais ou menos assim, ó. 30, 60, 90, 120. Ele vem para cá, passa aqui, vem aqui. Ele faz isso aqui, ó. Beleza. Meio chatinho de desenhar isso aqui. Olha lá, tá vendo? Eles estão atrasados, cara, um em relação ao outro. Claro, cara, que esse negócio continua, né? Esse negócio continua e eu tenho até a foto aqui para mostrar para vocês como é que esse negócio é. Tá vendo? Ó? Em cada bobina, cara, tem um desenho. Ó. O cara tá chamando uma bobina de E1, outra bobina de E2, outra bobina de E3. Cada uma delas tem um desenho, né? Existe uma defasagem em relação à outra. Agora, Miriam,
vale falar em 3. Eles têm o mesmo desenho, só que eles estão atrasados cada um em 120 graus, legal? Então se eu pegar um fio daqui e pegar um outro fio daqui, ó, para fazer uma ligação, agora sim eu tenho duas fases, legal? Porque eu estou pegando a energia de duas bobinas diferentes. Beleza, pessoal? Então essa é a ideia do sistema trifásico. Um gerador trifásico é um gerador que tem 3 bobinas, tá? Como a figura aqui está mostrando, né, ó, existe uma bobina que o pessoal chama de bobina E1, que ela é ligada do ponto A até o ponto X, outra bobina chamada E2, que é ligada do ponto B até o ponto X, outra bobina chamada E3, que é ligada do ponto C até o ponto Z. Lá dentro do gerador, elas estão defasadas entre si, né, em 120 graus. Tá? É esse desenho aqui, ó, que a gente acabou de fazer, né? Elas estão defasadas, uma está atrasada ou adiantada em relação à outra em 120 graus. Então, embora a corrente está indo e está voltando, está indo e está voltando, entre elas, cara, existe diferença, né? Por isso que tem tensão, porque elas não estão acontecendo ao mesmo tempo. Existe um atraso entre elas de 120 graus. Tranquilo, pessoal? Então é baseado nesse sistema que a corrente alternada funciona. O cara que inventou isso aí, o tal do Tesla, foi um gênio, né? O cara foi um gênio. O William está perguntando um negócio aqui, deixa eu ver. Como eu ligo um torno com 2 fases e um neutro? Tem como? Olha, o William, é assim, ó. Eu nunca vi, cara, ligar com 2 fases e um neutro, porque se o sistema for trifásico, ele vai precisar das 3 fases, tá? Se o sistema for monofásico, ele vai precisar de 2 fases ou de uma fase e um neutro. Eu nunca vi, cara, alguém ligar, cara, um torno trifásico, um motor trifásico, com 2 fases e um neutro. Falar para você, cara, até liga, mas ele trabalha meia boca, ele trabalha com pouca força. Por isso, cara, não sei se você percebeu, existe o disjuntor tripolar, né? O que é um disjuntor tripolar? Na maior parte das vezes você compra um disjuntor, o disjuntor ele é unipolar. Ele toma conta de um fio só, concorda? Né? Então, se passar uma corrente maior aqui, ele corta. Né? Quando o pessoal trabalha com sistema trifásico e quer proteger o motor trifásico, eles costumam trabalhar com um disjuntor chamado tripolar. É como se fosse 3 disjuntores num só, mas quando uma fase cai, cai todas. Né? Porque senão, se você colocar 3 disjuntor unipolar, né, e uma fase cair, esse seu motor pode continuar trabalhando com 2 fases, e aí sobrecarrega. Né? Então, qual que é a ideia do disjuntor tripolar? Uma fase caiu, cai as 3. Né? Então, o que acontece se você precisa ligar o torno, seu torno é trifásico, e você não consegue pegar a terceira fase e pedir para a CPFL e ela instalar para você a terceira fase, uma saída que você tem, querido William, é você comprar, cara, um inversor de frequência, tá? Porque existem inversores de frequência, a gente tem aqui na escola alguns, inclusive, que a entrada dele é 2 fases e ele lá dentro gera a terceira. Né? Então você alimenta ele com 2 fases, que é o que você tem aí, né? 2 fases, e ele vai te dar a saída em 3 fases. Né? Então você não precisa ligar para CPFL e implorar para ele te dar a terceira fase em casa. Tá entendendo? Então essa é mais ou menos a ideia. Então trifásico, 3 fios, né? Cada fio onde a corrente faz um caminho diferente. Né? A corrente está uma está atrasada ou adiantada em relação à outra. Tranquilo, pessoal? Boa pergunta, viu, querido William? Obrigado pelo elogio aí, tio El. Tá? Legal, pessoal. Então, essa é a ideia do sistema trifásico. O que o sistema trifásico tem de vantagem? Nós vamos voltar a falar sobre isso, mas quais são as vantagens dos sistemas trifásicos? Geralmente, máquinas trifásicas, elas geram mais potência, né? 50% a mais do que uma máquina monofásica de mesmo peso. Então, um motor trombolhudo, né, monofásico, ele teria 50% de redução em peso se ele fosse tri. Né? Então essa é uma vantagem. A máquina trifásica tem mais poder de geração de potência e esforço. Tá? O torque, a força que ela gera é mais constante, oscila menos, não tem menos picos, né, nos motores trifásicos. Tal, né? E elas vão trabalhar com fiação mais fina, elas demandam por menos corrente. Tá? Nós vamos explicar na semana que vem a corrente que tem ligação estrela, ligação triângulo, corrente de linha, corrente de neutro, tudo que é isso tal, né? na próxima aula. Mas quando você compara sistema monofásico com trifásico, ele trabalha com menos corrente, então a fiação toda pode ser mais fina, você economiza na instalação.
Tranquilo, pessoal? Então essas são as explicações que a gente tem, né? Fase, Miriam, antes que você me pergunte, fase está ligada à bobina, né? Então se eu tiver, por exemplo, um transformador monofásico, ele só tem uma bobina. Se ele for trifásico, ele tem 3 bobinas. Na verdade, cada bobina é uma fase, porque em cada bobina, né, a corrente está adiantada ou atrasada em relação à outra, né, em 120 graus. Tranquileza, pessoal? Suavidade? Cara, isso aí é bem... Não é fácil de entender, mas também não é nenhum bichão de 7 cabeças, nada complicado. E na aula que vem vai ficar mais tranquilo. Eu tinha certeza que você ia perguntar, viu? Eu tenho certeza. Você trabalha com instalação, né? Você vê o dia inteiro o pessoal falar em fase, neutro, fase. E na semana que vem vai ficar mais claro ainda, tá? Muito bom. Então vamos fazer um exercício agora que é o seguinte, ó. Imagine você que a gente tem essa senoide aí, ó. Tá, ó. Essa senoide, desenha essa senoide aí no seu caderno. Então a gente tem uma senoide, o que eu estou mostrando para vocês aqui é um ciclo, ó. Começou aqui no zero, atingiu o valor máximo, desceu até o zero, meia volta, desceu até o valor negativo máximo e subiu de novo ao zero. Ele completou um ciclo, né? Isso aqui é um ciclo de tensão, tá? É tensão porque eu marquei aqui V, de voltagem, tá? Então aqui eu tenho como que a tensão varia com o tempo, tá? Essa mais ou menos a malandragem, tá? E eu estou mostrando para vocês, cara, que do início até o fim do ciclo tem 0,00 segundos, 5 milésimos de segundo. Bom, um negócio que é só importante em Fórmula 1, né? Milésimo de segundo. E aí, né, copiado isso, pessoal, né? Copiado esse gráfico, não precisa nem copiar, eu volto para ele depois aí, tá? Eu só quero que vocês copiem o gráfico, vai, do seu jeito, aí não precisa ser um negócio, tira uma foto da tela, não sei se dá para tirar, não dá, né? Para dar um print da tela, não sei. Vocês são geniais aí, vocês são tudo garotada nova. Vou tomar uma água enquanto vocês copiam, ou tiram um print da tela. Vocês são gênios nesse negócio de celular, muito mais que o tio Marcão. Vocês vão achar a solução, com certeza. Bom, pessoal, vou imaginar que vocês já copiaram o gráfico aí, deram um jeito de dar um print, alguma coisa assim. Obrigado, Garroberto. Valeu. A gente tenta simplificar, porque eu tive muita dificuldade para entender isso aí, cara. Quando eu fazia curso técnico, eu tive dificuldade para entender. Então, a gente tenta explicar do jeito que a gente acha que o outro vai entender, né? Vamos lá. Olha só o que eu quero que vocês só calculem, ó. Período. Qual que é o tempo, né, que demora para completar um ciclo? Tá mole, né? Depois que você calculou o período, você vai falar o B, que é a frequência. Quanto que é a frequência em hertz, tá? O C, a tensão de pico, tá? O VP, né? Quanto que é a tensão de pico no nosso caso? O D, a tensão de pico a pico, que é o VPP, é a tensão a diferença do pico maior para o pico menor. Tranquilo? A distância entre os picos. E o E, qual que é a tensão eficaz, também chamado de VRMS. Sussa! Então, vou dar um tempinho para vocês fazer isso aí. E aí a gente corrige. Procurando o anjo. Não tá aqui não?
Bom, pessoal, se vocês forem acabando aí, dá um toque, tá? Que aí a gente corrige. Bom, vamos fazer esse negócio aí então, pessoal. Isso aqui é mole, vou fazer com vocês, tranquileza. A primeira coisa que ele está pedindo aí é o período, né? O que é? Vou escrever em preto, cara, acho mais fácil de ver. Ele está pedindo, cara, o período, né? O que é o período mesmo, cara? O período é o tempo que leva para a gente completar um ciclo, tá? Então, período é o espaço, é o tempo do começo do ciclo ao fim do ciclo, né? Aqui é 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. É o tempo que demora para dar uma volta, né? Para o gerador lá, o rotor do gerador dar uma volta. Então é o tempo ó, entre começar e terminar o ciclo, né? Então no nosso caso aqui o período é 0,005 segundo, tá? Ou para quem curte, o cara podia falar que são 5 milissegundos. Beleza? Então isso aí é o nosso período, tá? O segundo é minúsculo. Vacilei aqui. Cinco milésimos de segundo. E depois no B, ele pede a frequência. A frequência a gente vai calcular quantas vezes esse negócio acontece por segundo, né? Então a frequência é 1, que seria 1 segundo, dividido pelo período. Né? A gente vai calcular quantas vezes essa parada acontece durante um segundo. Então, Então o F de frequência é 1 dividido por 0,005. Vou fazer a continha aqui. Esse negócio tem calculadora, cara. Tem calculadora. Me ajuda aí. 1 dividido por 0,005 igual 200, né? Olha, cara, tô me apaixonando por esse programa aqui. Então, a gente vai ter uma frequência de 200 Hz.
Show, pessoal? Quer dizer que a cada segundo esse ciclo dá uma volta, ou seja, esse rotor nosso aí, né? Ele gira a uma velocidade de 200 giros por segundo. Bichinho nervoso, né? Bem rápido. É o número que eu joguei aí, cara, só pra gente calcular, pra gente tentar entender o que tá acontecendo e tal, tudo mais, né? A frequência é um negócio importante, como eu falei pra vocês. A frequência é importante, cara, até pelo seguinte: você pegar uma lâmpada e ligar numa frequência muito baixa, você vê a lâmpada pulsar. A gente já fez isso aqui na escola, ligamos a lâmpada no gerador de função, num inversor de frequência, e se você coloca a frequência bem baixa, você percebe a lâmpada acender e apagar. É um negócio bem doido, tá? Agora com 60 Hz você não consegue perceber, né? Com 60 piscadas por segundo, o nosso olho já não percebe, tá? Então a frequência é isso aí, 200 Hz. Tensão de pico. Então seria o VP, né? O que é o VP, pessoal? Tensão de pico é o valor máximo que ela atinge, do zero até o pico. Isso aqui, ó, né, é a tensão de pico. O pico, o valor máximo. Olha, tá dizendo no gráfico para nós aqui, ó, que a tensão de pico, né, é 311. 311 o que, Marcão? 311 volts. Estamos falando em tensão, né? Então a tensão de pico é 311 volts, tá? E depois ele pede pra gente VPP. O que é o VPP? É a tensão de pico a pico. Quanto que vale, cara? Desse pico negativo até o pico positivo. Então seria essa distância aqui, ó, né? Desde aqui até aqui. Então daqui até aqui tem 311, né? Daqui até aqui tem 311 também. Então meu VPP seria 2 vezes 311, né? Que daria então 622 volts. Suave? Isso aí é o tal do VPP. E depois tem o mais importante, cara, que ele quer saber a tensão eficaz, né? Ou o VRMS. O VRMS, cara, tem a fórmula, é 0,707 vezes a tensão de pico. A tensão de pico a gente pegou no gráfico, né? A gente pegou no gráfico que a tensão de pico é 311. Cadê aquela calculadora linda? Né? Então, se eu pegar 0,707 e multiplicar por 311, olha que surpresa, pessoal, dá 219,87, que arredondando 220, né? Então, nosso valor aqui de tensão RMS 220 volts. Por que eu pus esse valor aqui, cara? Pus esse valor de picuinha, né? Para você ver que a gente, na verdade, quando a gente fala que a nossa tensão lá em casa mora aqui em Jundiaí, aqui é tudo 220, né? O que acontece? É 220 porque, na verdade, eu recebo um sinal da CPFL que tem um pico de 311, né? Mas eu não falo para ninguém, cara, assim, a tensão lá em casa ela é uma tensão de pico 311. A gente fala, a tensão lá em casa, né, ela tem o valor nominal, o valor dela que gera energia, o eficaz, né, que eu sempre confundo com eficiente, é um valor de 220, tá? Para ela ter 220 de RMS, ela tem que ter 311 de pico. Isso é um negócio bacana, pessoal, um negócio que eu lembrei, a gente estava falando outro dia sobre capacitor, né? E eu estava conversando com o Cassiano, né? Eu falei para ele, Cassiano, mas você pega lá um capacitor. O capacitor diz que a máxima tensão que ele aguenta é 100 volts. Imagina aí, você fala, eu tenho um capacitor e a tensão máxima que ele aguenta é 100 volts. É 100 volts de pico ou é 100 volts de RMS, né? E no caso do capacitor, cara, é pico. Tem que tomar cuidado, cara, quando você vai ligar um capacitor aí, né? Num sinal que não seja perfeitamente contínuo, né? Porque ele pode, se o pico for maior do que ele aguenta, né?
você pode estourar o capacitor. É um negócio bom de lembrar. O capacitor, a tensão indicada no capacitor é a tensão de pico, não é o RMS. Então tem chance aí de queimar um capacitor. Tranquilo, pessoal? Fácil, extremamente fácil, tá? Então quando a gente fala em tensões, a máquina é 380, a máquina é 127, a máquina é 220, 440, nós estamos falando em tensão RMS, tá? Pode falar em tensão normal, cara, mas tenha na cabeça que a gente não está falando em pico, nós estamos falando no valor eficaz da corrente. Tanto que é esse, cara, valor que a gente usa para calcular disjuntor, calcular fiação, né? A gente pega lá a potência da máquina e divide pela tensão para calcular a corrente que passa nela. E a gente sempre usa o RMS, né? O RMS é o típico. Isso aí vai dar para a gente a corrente eficaz também, a corrente RMS. Tranquilo, pessoal? Fácil, né? Eu acho que é bem tranquilo. Se alguém tiver alguma dúvida, fale agora o cálice para sempre, tá? E aproveite pedir para vocês responder a chamada. Tranquilo? Só põe aqui fulano presente, ciclano presente, para eu poder fazer a chamada. Belezeira? William, você quer fazer gambiarra em casa, cara? Você quer ligar uma máquina trifásica numa máquina e na sua instalação só tem 2 fases? É esse o seu problema? Você quer ligar o torno em casa, mas você não tem trifásico? Se for esse o problema, cara, talvez a solução mais fácil que você vai achar é comprar um inversor de frequência, que a entrada seja mono, tá? E a saída seja tri. Só toma cuidado, cara, que aí você tem que comprar um inversor de frequência que aguente a potência do seu motor. Se o seu motor do torno é um torno para 5 cavalos, tem que comprar um inversor de frequência para 5 cavalos, daí para cima. Fechado? Então, Miriam presente, Danilo presente, Roberto presente, o El está presente, todo mundo, o William está presente, todo mundo está presente. O Joel vai assistir a aula hoje à noite, que ele está trabalhando. Roberto presente, Danilão presente, tá todo mundo aí. Tranquilo, pessoal? Rapaziada, se cuidem, tá? Oswaldão tá presente também, André tá presente. Pessoal, se cuida, Everton tá presente. Pessoal, se cuida, tá? A gente tá numa fase complicada que se algum de nós aí ficar doente, cara, por mais que vocês sejam jovens, né? Não tem hospital, né? Então não custa, cara, colocar máscara, né? Fazer o que a gente pode, ficar em casa o tanto que puder e por aí vai, né? Eu entendo que máscara é o mínimo, cara, né? Tanta gente aí que já perdeu vida, perdeu ganha-pão, né? Se fosse para colocar uma cenoura no brioco, cara, eu entenderia a revolta, né? Mas é só uma máscara, gente, né? Vamos fazer a nossa parte aí, tá? Que o Altíssimo abençoe todos vocês até quinta-feira, cara, tá? Se Deus quiser. Tá? Fica todo mundo com Deus aí, até mais.